O Celso, e as consequências aí desses desvios, né, dessa ineficiência do seguro rural para o produtor são grandes, né? Desastrosas, Joyce, porque nós estamos vendo, né, um produtor que, se nós analisarmos hoje, esse custo operacional total que não diminui a sua representatividade no preço das commodities, esses preços estabilizados lá embaixo. Somados isso, o crédito rural muito alto, pode chegar a 40% ao ano, né? A gente viu o atual governo falar aquelas histórias com E, que são aquelas histórias que nós escutávamos quando criança, até de juro negativo, pelo amor de Deus, né? São situações que a gente sabe que nunca iria existir. Somados a todos esses cenários que têm um impacto direto no financeiro do produtor rural, ainda os fatores climáticos que diminuem a produtividade, e nós, quando delimitamos uma área, a gente faz o cálculo sobre a produtividade por saca, até para ver, analisar o financeiro para poder se comprometer com o financiamento. Somados todos esses cenários negativos, o clima quebra a produtividade, o produtor rural só vê um caminho, e esse caminho está cada vez maior, chamado endividamento, e as propostas que nós vimos até agora, os 12 bilhões que o governo foi no Rio Grande do Sul, prometeu, né, Fávaro e o Paulo Teixeira fizeram aquele discurso que a gente sabia que não tinha dinheiro de onde tirar, porque o dinheiro tem, mas foi desviado por uma série de outros entendimentos. O próprio Plano Safra, em termos de valores financeiros, o governo também não tinha o dinheiro anunciado, subsidiando aí 1,3% dos juros. Então, o desastre para o produtor é muito grande, e nós vamos ver essas consequências, principalmente do seguro rural, a falta dele para a próxima safra, e para nós, consumidores, nós vamos ver essa discrepância lá nos mercados em termos de oferta e preço final ao consumidor, Joyce. Quem paga a conta quando o governo desvia o propósito e o seguro não protege quem produz, a conta chega sempre para o consumidor, né, Celso? As duas extremidades, sabe, Joyce? Eu tenho visto, acompanhado nessas duas últimas décadas, seja lá no início, no campo, que é quem produz, e seja lá no final, que é o consumidor que faz essa engrenagem financeira financiar, faz essa engrenagem financeira, né, funcionar, desculpa, são os dois mais prejudicados. E os intermediários, aqueles grandes players, as tradings, né, são aqueles que se envolvem menos, não correm riscos econômicos e financeiros, mas em contrapartida a grande lucratividade está caindo cada vez mais, né, no colo dessas instituições, e sem, nós não podemos esquecer, óbvio, os bancos, né, que não plantam, não produzem, mas hoje são disparadas as instituições que mais lucram com o agronegócio, com o produtor rural. E por que apenas 15% da área agrícola está coberta por seguro? Devido a essas questões, principalmente anunciadas pelo próprio TCU. E essa falta de envolvimento do Ministério, Joyce, a gente não viu o Carlos Fávaro em nenhum momento, e olha que esses fatores climáticos já estão avançando pelo Brasil de uma maneira geral. Dentro dos 26 estados e do próprio Distrito Federal, a gente tem visto e acompanhado essa distorção climática que tem causado problema. Mas, em contrapartida, o governo e o Fávaro, se nós pegarmos as falas do Fávaro, elas são desastrosas em todos os aspectos. Mas essa visão de safra recorde, de faturamento recorde, de um Brasil que sustenta essa fome mundial de 1 bilhão de pessoas, esse marketing, essa oratória política se sobrepõe a essa série de problemas que nós vemos relatando há muito tempo e cria essa base para que Fávaro, no Ministério e o próprio governo, acabe desconsiderando. A gente viu esse anúncio do Plano Safra desconsiderando todos esses problemas. O seguro rural, que tem essa importância, essa grande ferramenta, desconsiderando essa fase dos 15%. Mas, mesmo com essa análise e esse anúncio do TCU dessas irregularidades, nem governo federal, a partir do próprio presidente, tampouco o Fávaro, se pronunciaram. Mas hoje, com certeza, Joyce, se nós fizermos uma análise em termos de volume produzido, né? Não vou falar de importância, porque todos os estados têm importância e produzem alimentos. Mas o centro e o sul do país hoje, com certeza, respondem aí com talvez mais de 50% da produção de alimentos e de grãos no Brasil. E nós estamos desconsiderando, fazendo com que nem 15% tenham acesso, mas aqueles que têm acesso ainda esbarram na burocracia, e o resultado ainda é mais preocupante para quem está produzindo hoje nessa situação ligado ao fator climático, Joyce.
E quanto tempo leva para o produtor receber uma indenização? E se é que ele recebe, acredito que sim, né? E qual o motivo de tanta enrolação? Acho que você já meio que explicou aqui, né? É algo feito para não funcionar, essa é a impressão, né? Joyce, a gente, e aí eu falo por uma experiência própria, né? Nós tivemos problemas na propriedade rural em termos de clima, foi uma seca severa, e o técnico contratado, né, pelo banco, pela instituição financeira, desde a solicitação até a ida do cidadão na propriedade, isso demorou quase 2 meses. Então, essa demora para avaliação do problema já começa aí. Depois, tu tem que juntar toda aquela papelada, provar por A mais B o que aconteceu e que todo mundo viu e todo mundo noticiou. A partir daí, passa por um crivo da instituição financeira, para depois, a partir da boa vontade de A mais B, fazer a análise e dar ou não o veredito final a favor do produtor. Hoje, no Brasil, nós temos relatos de uma safra para outra, sendo que o período máximo, assim, até exagerando, entre a solicitação e a liberação, não poderia ultrapassar 30%. Até porque que esse período que o produtor fica com um problema e que também é desconsiderado pelo governo, que seria a liberação, né, financeira para ele tomar a decisão, compromete o capital todo. Porque hoje tu vai fazer uma compra, seja de um implemento, seja também, né, de defensivos, sementes, enfim, tudo que tu comprar a prazo, existe o acrescentar de juros. E o produtor, sem essa liberação financeira, acaba comprometendo ainda mais o resultado. Por isso que o agro, hoje, e é uma das situações que eu defendo muito, nós não temos viabilidade nem econômica e nem financeira no campo, devido a essas situações de falta de atenção do Ministério e essa burocracia toda que nós vivemos. Lembrando mais uma vez, né, Joyce? Nós que eu digo é o agronegócio, está aí com quase 5 trilhões de reais que ele produz e entrega, né, diretamente ao governo. Então, eu acho que mais do que nunca nós deveríamos trabalhar um pouco mais para agilizar esse processo e levar esse produtor um pouquinho mais de tranquilidade para que ele possa tomar a decisão e já planejar a próxima safra com o seguro rural, né, Joyce, nas mãos, podendo corrigir o seu problema, que é esse problema da produtividade pelo clima.